São Paulo. Manhã cinzenta de 9 de novembro de 2022. No bairro nobre dos Jardins, dentro de uma casa que deveria ser um santuário de arte e vida, reinava um silêncio perturbador. Não era o silêncio da paz, mas o peso sufocante de um segredo que acabara de nascer. Ali, deitada em sua cama, estava Maria da Graça Costa Pena Burgos. Para o mundo, ela era Gal Costa, a voz de cristal, a musa da Tropicália, a mulher que desafiou a ditadura com os seios à mostra e a voz rasgada. Mas naquela manhã fria, Gal não era um ícone. Era apenas um corpo inerte, frio, cujos últimos suspiros foram dados longe dos holofotes, sob o olhar vigilante e controlador de uma única pessoa: Vilma Petrillo. A notícia da morte caiu como uma bomba atômica sobre o Brasil. Mas enquanto os fãs choravam e as televisões preparavam homenagens, nos bastidores daquela mansão, uma operação de guerra era montada. Não para preservar a memória da estrela, mas para enterrar a verdade junto com ela. Imediatamente após a constatação do óbito, uma ordem expressa e estranha foi dada pela viúva: não haverá autópsia. Por quê? O que Vilma Petrillo temia que os legistas encontrassem naquele corpo sagrado? Gal Costa morreu subitamente, em casa. Em qualquer circunstância normal envolvendo uma figura pública dessa magnitude, a investigação da causa mortis é protocolo. Mas ali, a pressa em fechar o caixão e lacrar o destino foi assustadora. Amigos íntimos foram barrados. O enterro foi feito longe do Rio de Janeiro, contrariando o desejo expresso de Gal de repousar ao lado de sua mãe. O filho, Gabriel, parecia atordoado, uma peça de xadrez movida por mãos invisíveis. Meses depois, a verdade começou a vazar como o pus de uma ferida infeccionada. A revista Piauí soltou a denúncia. Gal não vivia em glória. Ela vivia em ruína. Falida, isolada, coagida e, segundo relatos aterrorizantes, possivelmente medicada de forma duvidosa. A maior cantora do Brasil morreu pobre e com medo dentro da própria casa? Hoje, o arquivo oculto da fama vai exumar esse inquérito moral. Vamos investigar a teia de abusos, o rombo financeiro e o abismo emocional que engoliu Gal Costa nos seus últimos dias. Estaríamos diante de uma morte natural ou do desfecho trágico de um crime perfeito de manipulação? Quem realmente estava no controle da vida de Gal Costa? Respire fundo. O show acabou e as cortinas escondem um cenário de horror. Vamos voltar ao início, quando a voz de cristal ainda sonhava em conquistar o mundo, sem saber o preço que pagaria por isso. Para compreendermos como a maior voz do Brasil terminou seus dias isolada e silenciada, precisamos voltar à fita da história até o início. Precisamos viajar para a Salvador de 1945, onde o sol queimava a pele e a brisa do mar trazia promessas, mas também a dura realidade de uma vida sem luxos. Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro. Gracinha, como era chamada, não veio ao mundo em um berço de ouro. Ela nasceu em um cenário marcado por uma ausência dolorosa e uma presença sufocante. Seu pai, Arnaldo Burgos, foi embora cedo. Ele se tornou um fantasma, uma lacuna na mesa de jantar, um abismo afetivo que a menina carregaria para sempre. O silêncio deixado pela figura paterna foi preenchido, de forma avassaladora, pela mãe, Maria Costa Pena. Dona Maria não era apenas uma mãe. Ela era a arquiteta do destino de Gal. Uma mulher que sonhou ser artista e não conseguiu, projetando na filha todas as suas frustrações e desejos de glória. Gracinha cresceu sob uma redoma. A mãe a protegia do mundo, mas também a isolava dele. Dizem os psicólogos que esse tipo de amor, intenso e controlador, cria uma dependência emocional perigosa. A menina aprendeu, desde o berço, que o amor vinha acompanhado de posse, uma lição que décadas mais tarde custaria sua liberdade. A infância e adolescência de Gal não foram de miséria absoluta, mas foram de restrições. Não havia sobras. Havia a conta do mês, o esforço para manter a aparência de dignidade da classe média baixa baiana. O cheiro daquela época era de vinil e poeira. O primeiro emprego de Gal não foi num palco iluminado, foi atrás de um balcão. Ela trabalhou na Rony Discos, uma loja de vinis em Salvador.
Imaginem a cena. A futura musa da Tropicália, tímida, introvertida, quase invisível, passando os dias vendendo a voz dos outros, enquanto a sua própria voz gritava para sair. Ela pegava os discos de João Gilberto, seu ídolo máximo, e os abraçava como se fossem relíquias sagradas. Ela ia para casa, trancava-se no quarto e cantava baixinho, com medo de incomodar, com medo de ser julgada. A timidez de Gal era patológica. Ela tinha pavor de gente. Mas quando a música começava, uma entidade parecia tomar conta de seu corpo. A fome de vencer de Gal Costa não era uma fome de dinheiro a princípio. Era uma fome de existência. Ela precisava cantar para provar que era real. Mas Salvador ficou pequena. A Bahia, com todo o seu axé e magia, não comportava o tamanho do sonho daquela menina. Foi então que ela conheceu a gangue. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia. Jovens, revolucionários e famintos. Eles não tinham nada nos bolsos, mas tinham o universo na cabeça. A decisão de ir para o Rio de Janeiro e São Paulo foi um salto no escuro. A vida no Sudeste, antes da fama, foi um teste de resistência brutal. A ruína financeira rondava o grupo diariamente. Eles moravam em pensionatos, dividiam colchões, dividiam a comida. Há relatos de dias em que o almoço era uma dúvida, não uma certeza. Gal, a menina protegida pela mãe, de repente se viu na selva de pedra, enfrentando o frio da garoa paulistana e a indiferença dos produtores cariocas. Ela recebeu nãos. Muitos nãos. Diziam que sua voz era estranha, que ela era tímida demais, que não tinha presença de palco. A cada rejeição, o abismo parecia mais próximo. A tentação de voltar para a saia da mãe em Salvador era imensa, mas havia algo em Gal, uma teimosia silenciosa, que a impedia de desistir. Ela cantava em barzinhos, em pequenos festivais, enfrentando o medo do público, o suor frio nas mãos, a tremedeira nas pernas. Ela estava forjando seu caráter no fogo da dificuldade. O solar da Fossa, no Rio, onde muitos artistas moravam, era um caldeirão de criatividade, mas também de precariedade. O cheiro de mofo, de cigarro barato e de esperança impregnava as paredes. Gal via seus amigos começarem a despontar. E ela ali, ainda uma promessa, ainda a gracinha. Ela sabia que tinha um dom, mas sabia também que o Brasil daquela época, prestes a mergulhar na escuridão da ditadura militar, não era um lugar fácil para sonhadores. A pressão era esmagadora. Se ela falhasse, não haveria rede de segurança. Seria o retorno à anonimidade, à vida comum, ao balcão da loja de discos. E para alguém que tocou o divino com a garganta, a vida comum é uma maldição. Nesse período de formação, Gal Costa aprendeu a ser dura. Aprendeu a esconder sua doçura atrás de uma máscara de distanciamento. Ela construiu muros ao redor de si mesma para sobreviver. Mal sabia ela que, no futuro, esses mesmos muros seriam usados por outra pessoa para aprisioná-la. A menina tímida precisava morrer para que a Gal Costa, a loba, pudesse nascer. E o parto seria doloroso. O sucesso estava logo ali, na virada da esquina, mas ele cobraria um preço alto. A inocência de Gracinha seria deixada para trás, trocada pela glória perigosa de ser a voz de uma nação. O sonho estava prestes a virar realidade, mas pesadelos também começam com os olhos fechados. E então, o ano de 1968 explodiu. Não foi apenas uma mudança de calendário, foi uma ruptura na linha do tempo da cultura brasileira. E no centro da cratera deixada por esse meteoro, emergiu uma nova entidade, Gal Costa. A menina tímida da loja de discos morreu. Em seu lugar, nasceu uma força da natureza. Uma mulher que não pedia permissão, ela exigia adoração. O momento da coroação aconteceu sob a tensão elétrica do 4º Festival de Música Popular Brasileira. Quando Gal entrou no palco para cantar Divino Maravilhoso, vestindo roupas extravagantes, com o cabelo Black Power desafiando a gravidade e a moral da família tradicional, o Brasil parou. Ela não cantou, ela uivou. Ela rasgou a garganta. É preciso estar atento e forte. Aquilo não era música, era um aviso de guerra. Era um grito primal que ecoava a angústia de uma geração amordaçada pela ditadura. A ascensão foi meteórica, vertiginosa, nuclear. Enquanto seus irmãos, Caetano e Gil, eram presos e exilados em Londres,
Gal Costa ficou. E ela não ficou escondida. Ela ficou na linha de frente. Ela se tornou a resistência encarnada. Sozinha, ela carregou a bandeira da Tropicália no peito. Imaginem o peso disso para uma mulher jovem, num país governado por generais. Ela subia no palco e abria a camisa, mostrando os seios, num ato de liberdade que chocava e fascinava. O show Fatal Gal a Todo Vapor, em 1971, é considerado por muitos o ponto mais alto da performance ao vivo na história deste país. O cenário era precário, o som era sujo, mas a energia era divina. Gal duelava com guitarras distorcidas. A voz dela, aquele cristal afiado, cortava o ar denso e enfumaçado do teatro. Ela era a Janis Joplin dos trópicos, a musa do desbunde, a deusa do verão do amor. O dinheiro começou a entrar em volumes que a menina de Salvador jamais sonhou. Discos de ouro, capas de revista, turnês internacionais. O álbum Índia, de 1973, com o close em sua virilha vestindo um biquíni vermelho, foi censurado, vendido em sacos plásticos pretos, o que só aumentou o desejo do público. Gal Costa não era apenas uma cantora, ela era um fetiche nacional. Ela era a mulher mais desejada, a voz mais copiada, o ícone inalcançável. Ela comprou imóveis, viveu o luxo da Zona Sul carioca, frequentou as festas onde a intelectualidade e a riqueza se misturavam com drogas e utopias. Ela era a rainha absoluta, intocável, suprema. Mas eu peço que você pause o som da guitarra elétrica e congele a imagem agora. Como detetive desta alma labiríntica, preciso que você ignore o grito e olhe para o silêncio. Aproxime a lente no rosto de Gal Costa quando ela desce do palco, ou nas raras entrevistas em que ela não está montada como a personagem. Ao analisarmos esses arquivos com a frieza de quem busca a verdade oculta, percebemos um segredo perturbador estampado em seus olhos amendoados. Existe um olhar triste e assustado que ninguém notou no meio da euforia. Há uma desconexão brutal entre a Gal do palco e a Gal da vida. No palco, ela era uma leoa, agressiva, sexual, política, mas assim que a luz apagava, a gracinha voltava. Tímida, insegura, reclusa. Gal Costa, a mulher que mostrava os seios para a multidão, tinha vergonha de pedir um café na padaria. Ela construiu a Gal Fatal como uma armadura. Uma carapaça brilhante e barulhenta para proteger a menina frágil que ainda vivia lá dentro, morrendo de medo do mundo. Perceba que mesmo no auge da glória, ela estava sempre sozinha ou cercada por uma barreira de proteção. Ela não era da noite, da boemia desenfreada como Cazuza ou Tim Maia. Ela ia para casa, ela se trancava. Ela vivia em um castelo, mas a ponte levadiça estava sempre levantada. Essa fragilidade oculta, essa necessidade desesperada de ser cuidada, de ser guiada, foi o terreno fértil onde a sombra começou a crescer. Gal precisava de alguém que a protegesse da realidade prática, dos contratos, das negociações, das brigas. Ela queria apenas cantar. Ela queria ser o pássaro, mas precisava de alguém para cuidar da gaiola. E foi nesse vácuo de poder, nessa brecha emocional deixada por uma personalidade que só existia plenamente sob os holofotes, que o destino preparou a armadilha perfeita. No início dos anos 90, enquanto Gal desfrutava de um prestígio inabalável, transformando-se de hippie em diva sofisticada da MPB, uma figura entrou em cena. Não era uma artista, não era uma empresária famosa. Era uma mulher que prometia ser o escudo que Gal tanto precisava. Wilma Petrillo. O encontro dessas duas almas não foi um evento midiático, mas foi o início do fim da liberdade de Gal. A ascensão dos deuses estava completa, mas o Olimpo de Gal Costa estava prestes a ser invadido por uma força que transformaria seu paraíso particular em uma prisão de segurança máxima. A glória a cegou para o perigo que dormia ao seu lado. O público aplaudia a estrela, sem saber que a mulher por trás da lenda estava lentamente entregando as chaves de sua vida, de sua fortuna e de sua alma, para alguém que, décadas depois, seria acusada de ser sua carcereira. O palco estava iluminado, mas nos bastidores a escuridão começava a se espalhar. Conforme os anos 90 avançavam para o novo milênio, uma névoa espessa e tóxica começou a envolver a vida de Gal Costa.
A sombra não veio de uma doença física inicial ou de uma crise criativa. Ela entrou pela porta da frente com a promessa de amor e gestão e trancou as janelas por dentro. A entrada de Wilma Petrillo na vida de Gal marcou o início de um processo cirúrgico de isolamento. Não foi um sequestro relâmpago. Foi uma erosão lenta. Wilma, que assumiu o papel de empresária e companheira, começou a erguer uma muralha intransponível ao redor da cantora. O primeiro sinal da ruína foi o silêncio do telefone. Amigos de décadas, parceiros de Tropicália, músicos que dividiram a marmita com Gal no solar da fossa, de repente, não conseguiam mais falar com ela. Quando ligavam, a voz do outro lado não era a doce Gracinha. Era Wilma, ríspida, cortante, controladora. Gal está descansando. Gal não pode falar. Gal não quer falar com você. Aos poucos, a rede de proteção afetiva de Gal foi desmantelada. Ela foi afastada do Rio de Janeiro, sua casa espiritual, e levada para São Paulo. A mudança geográfica foi simbólica. Ela trocou o sol e o mar pela frieza de uma mansão nos Jardins que, segundo relatos posteriores, funcionava como uma jaula de luxo. Mas o declínio não foi apenas social, foi profissional e financeiro. E é aqui que a história assume contornos de um thriller corporativo. A reputação de Gal Costa, construída com suor e genialidade, começou a ser manchada na praça. Não pela sua voz, que continuava divina, mas pela gestão desastrosa de Wilma. Produtores relatavam humilhações. Shows eram cancelados em cima da hora. Contratos não eram cumpridos. A indústria da música, que reverenciava Gal, passou a temer negociar com ela por causa da Cérbero que guardava o portão. E o dinheiro? Para onde foi a fortuna de uma carreira de 50 anos? Investigações recentes revelaram um cenário de terra arrasada. Gal Costa, a mulher que lotava casas de espetáculo na Europa, estava atolada em dívidas. O nome dela foi parar nos cadastros de proteção ao crédito. Imóveis foram vendidos para cobrir rombos misteriosos. Uma propriedade nos Estados Unidos e outra em Trancoso evaporaram do patrimônio. Relatos de ex-funcionários pintam um quadro doméstico de terror. Dizem que Gal vivia com medo, que pedia dinheiro para comprar coisas básicas, que a conta bancária era uma caixa preta que apenas Wilma tinha a chave. Como uma artista desse calibre chega ao ponto de não ter autonomia para comprar um jantar? A maldição desse relacionamento tóxico era a dependência emocional. Gal, a mulher que cantava a liberdade, na vida privada parecia ter regredido à infância. Ela transferiu para Wilma a figura da mãe controladora, mas elevada à 10ª potência. Wilma não apenas cuidava, ela dominava. Ela decidia o que Gal vestia, o que Gal cantava e, pior, o que Gal pensava. Houve episódios constrangedores em camarins. Gritos de Wilma. Gal de cabeça baixa, submissa, pedindo desculpas pelos erros da empresária. O brilho nos olhos da cantora foi substituído por uma opacidade triste. Ela parecia estar sempre pisando em ovos, com medo de despertar a fúria da companheira. E no meio desse caos, surgiu Gabriel, o filho adotivo. A chegada de uma criança deveria trazer luz, mas na dinâmica distorcida daquela casa, Gabriel tornou-se mais uma peça no tabuleiro de poder. Wilma se auto-intitulava Mãe 2, mas exercia uma influência que, segundo denúncias, afastava o menino da própria Gal. A cantora se viu disputando o amor do filho com a mulher que controlava sua vida. O abismo entre a Gal Costa pública e a Maria da Graça privada tornou-se intransponível. Nos últimos anos, a decadência física começou a acompanhar a decadência financeira. Gal aparecia em público inchada, com dificuldades de locomoção, o olhar perdido. Fãs notavam que algo estava errado. A voz tremia não de emoção, mas de fraqueza. Ela continuava fazendo shows freneticamente, mas por necessidade. Precisava fazer caixa. Precisava pagar as dívidas que Wilma contraía. A agenda de shows tornou-se uma maratona de sobrevivência. Gal era uma máquina de imprimir dinheiro que estava sendo forçada a trabalhar até a última engrenagem quebrar. Anedotas tristes de bastidores contam que Gal muitas vezes perguntava sobre suas finanças e recebia respostas vagas ou agressivas. "Você não entende disso, deixa que eu cuido." E ela deixava, porque a verdade, de que ela estava falida e isolada, era dolorosa demais para encarar. A sombra havia engolido a luz. Gal Costa não era mais a dona de seu destino. Ela era uma refém em sua própria casa,
cercada por dívidas, processos trabalhistas e um silêncio imposto que a impedia de pedir socorro. E o sistema que Vilma criou ao redor dela garantiu que, quando o momento final chegasse, não houvesse testemunhas, nem médicos, nem amigos para impedir o desfecho trágico que se desenhava. O palco estava montado para a tragédia final. E ela aconteceria longe dos aplausos, num quarto frio de São Paulo, onde a maior voz do Brasil se calaria para sempre, levando consigo os segredos de sua submissão. 9 de novembro de 2022. Uma quarta-feira cinzenta em São Paulo. Dentro da mansão nos Jardins, o relógio parou. O silêncio que Gal Costa tanto preservou em vida foi rompido, não por uma nota musical, mas pelo grito mudo da morte. O que aconteceu naquele quarto nas primeiras horas da manhã permanece, até hoje, um segredo trancado a 7 chaves pela única testemunha ocular: Vilma Petrillo. A versão oficial diz que Gal acordou, passou mal e colapsou. O SAMU foi chamado, mas quando os paramédicos chegaram, a maior voz do Brasil já tinha partido. O diagnóstico no atestado de óbito, assinado às pressas, falava em infarto agudo do miocárdio e neoplasia maligna de cabeça e pescoço. Câncer? O Brasil congelou. Ninguém sabia. A assessoria falava em cirurgia para retirar um nódulo nasal. A revelação de um câncer avançado no momento da morte lançou uma sombra de dúvida sobre tudo o que foi dito nos meses anteriores. Gal estava sendo tratada? Ela sabia da gravidade? Ou estava sendo mantida na ignorância, trabalhando até o limite de suas forças, como uma máquina de fazer dinheiro quebrada? Mas o verdadeiro clímax dessa tragédia, o ato que transformou o luto em um inquérito policial na mente dos fãs e amigos, foi a decisão tomada por Vilma minutos após o coração de Gal parar. A ordem foi seca e definitiva: não haverá autópsia. Como detetive dessa história, preciso que você entenda a gravidade disso. Uma morte súbita, em casa de uma figura pública, geralmente exige uma investigação do Serviço de Verificação de Óbito, SVO, para descartar qualquer dúvida. Mas Vilma barrou. Ela impediu que o corpo fosse analisado. Por quê? O que um exame toxicológico poderia revelar? O que as marcas no corpo poderiam dizer sobre os últimos dias da cantora? Essa proibição criou um vácuo, um abismo de suspeitas. Amigos próximos, como a cantora Zélia Duncan e o jornalista Léo Dias, começaram a levantar questões publicamente. O luto virou indignação. O velório, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi um teatro de horrores emocionais. Gal Costa estava lá, no caixão aberto, serena, linda, mas cercada por uma atmosfera pesada, quase irrespirável. Vilma Petrillo estava ao lado do caixão, mas não havia lágrimas de desespero. Testemunhas relatam uma frieza corporativa. Ela recebia os pêsames como quem recebe cumprimentos em uma reunião de negócios. Ela controlava quem chegava perto. Ela vigiava o filho de Gal, Gabriel, como um gavião vigia a presa. Gabriel, na época com 17 anos, parecia em estado de choque, catatônico, talvez medicado, talvez apenas destruído pela perda da única pessoa que o amava de verdade. Ele estava sob a tutela total da mulher que, meses depois, ele chamaria de víbora. E então, a traição final. O golpe que fez a alma de Gal Costa revirar no túmulo. Gal Costa tinha um desejo sagrado, conhecido por todos os seus íntimos. Ela comprou, anos antes, um jazigo no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ela queria ser enterrada ao lado de sua mãe, Dona Maria. O vínculo entre as duas era a coisa mais importante da vida de Gal. "Eu quero voltar para a minha mãe", ela dizia. Mas Vilma Petrillo ignorou o último desejo da mulher com quem viveu por décadas. Num ato de poder e desrespeito que chocou a classe artística, Vilma ordenou que Gal fosse enterrada em São Paulo, no Cemitério da Consolação, em um jazigo da família de Vilma. Imagine a violência simbólica. Gal Costa, a menina de Salvador, a musa do Rio, enterrada na cidade de concreto, longe do mar, longe da mãe, longe de sua história. Ela foi sequestrada até na morte. O enterro foi rápido, restrito. Amigos como Paulinho da Viola e Milton Nascimento ficaram atônitos. A sensação era de que Gal não pertencia mais a si mesma, nem depois de morta. Ela era propriedade de Vilma.
A ruína da despedida foi total. Não houve a catarse coletiva, o cortejo no caminhão de bombeiros no Rio, o adeus que ela merecia. Houve um enterro burocrático, decidido por uma viúva que parecia mais preocupada em fechar o capítulo do que em honrar a protagonista. Enquanto a terra cobria o caixão em São Paulo, uma pergunta pairava no ar viciado daquele cemitério. O que Wilma Petrillo ganhou ao enterrar Gal longe de todos? Controle? O dia decisivo da morte de Gal Costa não foi apenas o fim de uma vida. Foi o início de um escândalo que explodiria meses depois, quando a revista Piauí publicasse a matéria que daria voz aos mortos e transformaria o luto em uma guerra judicial. A tragédia estava consumada, mas a justiça ainda estava amarrando os sapatos para começar a caminhar. O corpo de Gal Costa repousava no cemitério em São Paulo, longe do mar que ela amava. Mas a terra sobre seu caixão não foi capaz de abafar os gritos dos vivos. O silêncio imposto por Wilma Petrillo durou apenas até o momento em que a reportagem da revista Piauí explodiu como uma granada na sala de estar da sociedade brasileira. A matéria expôs as entranhas da ruína financeira e moral que Gal vivia. Mas a verdadeira reviravolta, o plot twist que nem o roteirista mais cruel poderia imaginar, veio de quem menos se esperava: Gabriel. O menino tímido, que no velório parecia um autômato sob o comando da madrinha, completou 18 anos, e com a maioridade veio a lucidez. Gabriel saiu de casa, fugiu do domínio de Wilma, e foi direto para a justiça. O que se seguiu foi uma guerra nuclear. Gabriel não apenas contestou a herança, ele contestou a própria humanidade de Wilma Petrillo. Em uma entrevista devastadora ao Fantástico, o filho de Gal abriu a caixa de Pandora. Ele revelou que foi coagido a assinar documentos, que foi dopado com remédios controlados para ficar calmo e que vivia sob um regime de terror psicológico. Ele chamou Wilma de víbora. Ele disse que ela xingava Gal de velha gorda e burra dentro de casa. Mas o segredo mais macabro, a dúvida que corrói o coração do filho, diz respeito à morte. Gabriel pediu a exumação do corpo da mãe. Tente dimensionar o desespero de um filho que precisa pedir à justiça para desenterrar a mãe porque suspeita que ela pode ter sido assassinada ou negligenciada até a morte. Ele questionou a causa do óbito. Questionou por que não houve autópsia. Questionou os medicamentos que Wilma dava a ela. A justiça negou a exumação num primeiro momento, mas a dúvida é uma mancha de óleo que não sai. E então vieram os áudios. Vazamentos de gravações domésticas mostraram a verdadeira face da relação. Neles, ouvimos a voz de Wilma, alterada, agressiva, batendo na mesa, exigindo que Gabriel assinasse um reconhecimento de dívida. "Você tem que assinar! A dívida é sua!" ela gritava. Aqueles áudios foram a prova cabal de que a musa da Tropicália vivia em um cativeiro emocional. A maldição de Gal Costa foi ter amado alguém que transformou esse amor em parasitismo. Hoje, a batalha continua. Gabriel luta para trazer os restos mortais da mãe para o Rio de Janeiro, para cumprir o último desejo dela de descansar ao lado de... É uma luta pela dignidade póstuma. Ele quer resgatar a mãe das garras de Wilma, mesmo depois da morte. Wilma, por sua vez, defende-se atacando. Diz que Gabriel está sendo manipulado por namoradas, que eles eram uma família feliz, que tudo é mentira. Mas a imagem dela perante o Brasil está destruída. Ela é vista como a vilã de uma ópera trágica. Como detetive desta biografia dolorosa, ao conectar os pontos desde a menina da loja de discos até a senhora coagida em sua própria mansão, chego a uma conclusão perturbadora. Gal Costa foi a maior intérprete da liberdade brasileira, mas morreu prisioneira. Ela libertou uma geração com seus seios à mostra e seus cabelos revoltos. Ela ensinou o Brasil a não ter vergonha do corpo e do desejo. Mas, ironicamente, ela não conseguiu aplicar essa liberdade dentro de sua própria casa. Ela se tornou vítima de um relacionamento abusivo e coercitivo, um tipo de violência que não deixa olhos roxos, mas que mata a alma lentamente. Mas a história de seu fim nos deixa um alerta amargo. A fama blinda o artista do mundo lá fora, mas o deixa vulnerável a quem está do lado de dentro. O dinheiro atrai predadores disfarçados de cuidadores.
Gal Costa morreu sem saber o tamanho do rombo em suas contas, mas talvez no fundo ela soubesse o tamanho do rombo em seu peito. O abismo finalmente a engoliu. Mas Gabriel, o filho que ela tanto quis, agora é a voz dela. Ele é a resistência que sobrou. E enquanto ele lutar, a verdadeira história de Gal não será esquecida. Deixe sua sentença aqui embaixo. Essa foi a investigação sobre a Voz de Cristal, o silêncio forçado e o mistério final de Gal Costa. O arquivo está fechado, mas a justiça ainda tem contas a acertar com o destino.